Os discípulos de Emaús disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Irmãos e irmãs em Cristo, com essas palavras do lema bíblico, essa nova semana, segundo João, no capítulo 24, versículo 32, saúde a todos e a todas, com alegria e com esperança. Nós estamos nessa manhã de domingo, esse terceiro domingo da Páscoa, nós estamos reunidos aqui em Vitória, Igreja Luterana, capital do estado. Nós estamos juntos, separados fisicamente, mas juntos pela oração e no amor de Cristo, no Espírito de Cristo. E assim que nós podemos também dizer, como tenho costumado dizer, bom dia com alegria no Senhor. Hoje estou numa ótima companhia, aqui como pastor dessa paróquia, também coordenador da UP Grande Vitória. Estão conosco aqui a professora Claudete, o diácono Erivelton, o pastor Stefano, e também aqui do meu lado, o grupo de canto e liturgia da paróquia de Vila Velha. Muito prazer tê-los conosco nessa manhã de domingo. Meus irmãos, minhas irmãs, como dizia, nós estamos fisicamente separados, mas estamos espiritualmente, amorosamente juntos no amor de Cristo Jesus. Ele mesmo andou na companhia dos seus discípulos e parecia invisível, mas na sua fala, nos seus gestos, ele foi reconhecido, de tal forma que ardeu o coração e se abriu a mente dos discípulos quando ouviram a explicação das Escrituras. É disso que fala essa palavra, é disso também que nós vamos ouvir mais na pregação do pastor Stefan Rui Krambeck, algo mais. É nessa confiança e esperança que nós também acendemos as velas no altar, assim simbolizando a presença de Cristo no nosso meio. Ele é a luz do mundo, a luz em nosso caminhar. Um mundo conturbado, um mundo, eu já disse outra vez, cinzento, escuro, de um lado. Mas nesse mundo nós somos chamados a luzir e a testemunhar o amor de Jesus Cristo. Os discípulos sentiram o coração ardendo e a mente aberta para a presença da companhia do ressuscitado Jesus Cristo. E assim também nós esperançamos na presença do Espírito Santo que assim aconteça aqui, e você que está em casa ou onde em outro lugar se encontra. E nós celebramos este culto, irmãos e irmãs, na unidade virtual. O nome de Deus, que é fonte do amor e fonte da vida. Em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado, fundamento da nossa fé. E no nome do Espírito Santo, que nos anima, nos encoraja e nos envia a testemunhar o reino de Deus, o reino que Jesus veio trazer. Então, a todos e a todas, desejamos um abençoado encontro com Deus, e também você, os seus, onde você se encontra. E nós queremos, nesse sentido, convidar para cantar o nosso encontro abençoado.
nos achegar no colo de Deus e assim orar. Oremos. Senhor Jesus Cristo, vencedor sobre a morte, afasta de nós todo o medo e a tristeza que nos assola. Quando Tu estás presente, que nos poderão fazer os poderes das trevas? Pois Tu nos guias e nos proteges. Ninguém nos poderá arrancar de Tuas mãos. Tu vives aquém e além da morte, pois Tu és tudo, e os que Te seguem nunca se acham sozinhos e sozinhas. Em Ti venceremos o mundo e seu temor, pois a Tua alegria é a nossa força. Assim, abri os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos agora ouvir a Tua palavra. Enquanto nos preparamos para ouvir a palavra, cantamos o hino de número 152 do livro de canto. Para quem tem as suas Bíblias, eu convido para que possamos abri-la no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 24, os versículos 13 até o versículo 35. Lucas 24, 13 a 35. No caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido, e enquanto conversavam, discutiam, e o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que ele tinha, ou quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo
e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoraram a entender e a crer que tudo o que os profetas disseram, pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam ou que levavam a ele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como que quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. E aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos, reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Felizes são aqueles que ouvem a palavra do Evangelho e também a praticam em suas vidas. Aleluia! Aleluia.
saúdo nessa manhã, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um e com cada uma de vocês neste momento. Estimados e estimadas, nesse terceiro domingo da Páscoa, somos desafiados a refletir sobre o texto que é matéria exclusiva do Evangelho de Lucas, conhecido como o caminho de Emaús. O Evangelho de Lucas, que apresenta um Jesus muito humano, mais humano inclusive do que os outros evangelhos sinóticos e também do que o Evangelho de João. O evangelista se preocupava em mostrar um Jesus próximo, solidário das pessoas. E nessa história que nós conhecemos muito bem, ela nos mostra um caminho de decepção. Os discípulos vinham com uma expectativa crescente em relação às transformações sociais que Jesus Cristo traria para o povo de Israel. Eles acompanharam os milagres, acompanharam as curas, acompanharam a forma misericordiosa como Jesus ousou se aproximar e a tocar pessoas consideradas impuras, excluídas, afastadas de diversos ambientes, por diversas questões, leis sanitárias, leis religiosas ou até mesmo preconceitos e desconhecimentos com relação a como lidar com algumas situações. Todas essas pessoas foram acolhidas de forma muito amorosa por Jesus. E essa expectativa crescente de que o nosso Senhor Jesus Cristo faria a diferença mais impactante na sociedade, essa expectativa se quebrou com a prisão, com a crucificação, com a morte de Jesus. E Emaús narra justamente esse momento em que os discípulos, já na caminhada, se sentem cansados, decepcionados com o que acontecera com Cristo. Jamais esperavam que Jesus fosse preso, jamais esperaram que Jesus fosse morto, jamais esperaram que Jesus fosse debochado e rejeitado pelas autoridades. E nesse caminho da desesperança, nesse caminho da desistência, esses dois discípulos, então desconhecidos, porque os nomes deles não são citados, aparentemente não faziam parte do grupo dos 12, eles caminham amargurados, comentando entre si as suas dores, seus medos, até que uma pessoa desconhecida, porque assim nos diz o texto bíblico, não fora de imediato reconhecido pelos discípulos, se aproxima deles, caminha ao lado deles e começa a fazer perguntas para entender sobre as suas dores, sobre as suas decepções, sobre os seus medos, sobre o que os pusera em movimento de saída, em movimento de ida para outra cidade. Em outras circunstâncias, provavelmente os discípulos estariam com muito medo de compartilhar a sua fé, o seu desgosto, o seu desânimo com pessoas estranhas, até porque seguir a Jesus Cristo naquele contexto não era algo extremamente positivo. Era sinônimo de cruz, de perseguição. E de forma pedagógica, Jesus vai efetuando perguntas para que eles mesmos possam encontrar as respostas olhando para tudo aquilo que se passou. Olhando para o passado, foram exortados a tentar encontrar as experiências vividas nas Sagradas Escrituras. E assim, o texto de Emaús nos diz que Jesus reforçou neles todos os conhecimentos e passagens bíblicas que de forma bastante clara falavam acerca dos acontecimentos que sucederiam com a entrada de Jesus em Jerusalém, com a sua crucificação, mas também com a sua morte e ressurreição.
foram surpreendidos por essa forma carinhosa de diálogo, essa disposição em ouvi-los e em orientá-los, mas decisivo foi para eles justamente o fato de Jesus, ao terminar a noite, ter partido o pão. O diálogo no caminho foi tão agradável, o diálogo no caminho foi tão gostoso, que os dois discípulos pediram para a pessoa então desconhecida: fica conosco essa noite. Dificilmente nós convidaríamos uma pessoa que não nos tenha transmitido amor e segurança para permanecer conosco, para ceiar conosco, para ficar em nossa companhia. Jesus foi convidado para ficar na companhia porque sua fala foi terapêutica. Seu ouvir foi cuidadoso, não julgador, mas incentivador e motivador. E após ter sido convidado pelos discípulos, Jesus permanece com eles. E na hora de ceiar, então, semelhante a outros momentos em que Cristo estiver ao lado dos seus discípulos, Jesus agradece, parte o pão, e nesse momento, no momento da partilha e do gesto, arde-lhes o coração, abrem-se as vistas e eles reconhecem nessa atitude solidária da partilha, reconhecem ali a vitória da mensagem e do ensinamento de Jesus Cristo. Tudo aquilo que Jesus havia ensinado não morrera na cruz. Tudo aquilo que Jesus estimulava não tinha cessado com o ódio, com a opressão, com a crucificação. Ao contrário, após a crucificação, de forma bastante inesperada, nos diz Lucas, no seu relato em Atos dos Apóstolos, aumentavam muito os números das pessoas que se convertiam, que se deixavam batizar, e também aumentava o número de mártires. De forma surpreendente e inesperada, os poderes, os chefes de sacerdotes, todas as formas organizadas, instituídas da sociedade, com todo o seu ódio, não foram capazes de barrar, de frear ou de matar a mensagem de Jesus Cristo. Ao contrário, quanto mais violência era estimulada, mais pessoas se decidiam em seguir o ensinamento de Jesus. As vistas iam se abrindo. Estimados e estimadas, para nós permanece uma mensagem bastante semelhante. Em muitos momentos da nossa vida, nós também nos encontramos em caminhos de tristeza, de desesperança. Também nós criamos em nós expectativas, metas, sonhos, nem todos eles nós alcançamos. Algumas foram realizadas, outras não. Algumas tivemos êxito, outras não. Também a nossa caminhada na fé segue o mesmo rumo. Algumas pessoas nos inspiraram e nos serviram como exemplo, como modelo, outras não. Também conhecemos pessoas e sabemos que faz parte da realidade da fé o afastar-se, o encher-se de desesperança e de sentimentos negativos com relação à fé, com relação a seguir a Jesus Cristo, com relação à igreja. Por diversas situações, os discípulos de Emaús estavam desanimados pela ação violenta do Estado, pela ação agressiva e repressora das forças que deveriam promover o bem e não o mal. Nós, muitas vezes, em nossa caminhada de fé, também somos afastados ou influenciados negativamente pela postura de irmãos da própria igreja, que ao invés de nos acolherem, preferiram nos julgar. Às vezes, membros da nossa própria família, que por desconhecerem ou por não quererem reconhecer a nossa caminhada, não souberam valorizar a nossa trajetória ou não souberam vestir os calçados que nos causaram tantas dores. Muitas vezes nossas desesperanças são estimuladas por decisões da própria igreja ou por posturas individuais de ministros e ministras nos diferentes campos de atividade ministerial. Seja qual for
a pedra que nos tem afastado da fé. Seja quais forem as situações que nos tenham feito caminhar, não no sentido da caminhada de Cristo. Nós somos chamados neste momento a fazermos-nos semelhantes a Jesus, a estarmos ao lado daquelas pessoas, estarmos com aqueles que sentem as suas dores, estarmos ao lado das pessoas que são agredidas, deixadas de lado, daquelas que também são caladas, porque de tanto sofrer ou de tanto calar, muitas pessoas desistem de falar, não acreditam que possuem mais direitos e nem creem que a justiça possa de fato ser feita pela causa dos justos. É preciso que nós sigamos o exemplo de Jesus Cristo, que de forma bastante solidária tenhamos disposição para nos colocar ao lado dessas pessoas. Onde nós encontrarmos 2, 3, 4 pessoas desanimadas, desesperadas, façamos como Cristo. Levemos através de perguntas sábias, perguntas que orientam as pessoas e as conduzem em um processo de criar consciência daquilo que sofrem. Que nós possamos fazer essa ponte, possamos ser esses facilitadores para que cada uma possa encontrar a resposta, possa encontrar o caminho, possa encontrar o alívio para a sua dor e para o seu tormento. Tal qual os discípulos de Emaús, os olhos daqueles que estão voltados para nós, e que nós queremos atingir sempre com a missão. Esses olhos só serão abertos, não com palavras, nós as dominamos muito bem. Muitos dominam a arte da oratória, muitos conseguem falar com eloquência, muitos conseguem falar com muita simplicidade, a ponto de alcançar pessoas de todas as graduações, mas só palavras não bastam para que os olhos se abram. Por isso Jesus ficou com os discípulos, por isso Jesus ceou com os discípulos, por isso Jesus agradeceu o alimento, mesmo em momento de decepção, em momento de tristeza, de perseguição. Também nesse momento é preciso transmitir paz, calma, tranquilidade para as pessoas desesperadas. Estimados e estimadas, eu sei que todos nós temos dores. Eu sei que todos nós temos desilusões, temos planos também, alguns atingidos, outros ainda não. Alguns ainda valem a pena sonhar, outros talvez já tenhamos desistido de sonhar. Mas se nós queremos sonhar uma igreja de Jesus Cristo acolhedora, missionária, não para algumas, mas para todas as pessoas, fica para nós o conselho e o exemplo da história dos discípulos no caminho de Emaús. Que nos coloquemos de forma solidária ao lado das pessoas cansadas, desanimadas, que possamos dar o nosso testemunho com palavras doces, de modo que nos convidem a permanecer, mas sobretudo que prevaleça o nosso gesto solidário da partilha, pois é pelo gesto que as pessoas reconhecerão aquele a quem estamos seguindo. Que o Senhor nos acompanhe nesse processo de caminhar junto. Amém. Nós queremos confessar a nossa fé cantando o hino Creio no Senhor, quer ser Deus. Senhor, que és Pai, que de todos
Ó bondoso Deus, nós queremos te louvar e te agradecer. Porque nesse tempo também de pandemia, de isolamento físico, nós sentimos também um abraço de muitas pessoas, mesmo na distância. Sentimos o amor, assim também como os discípulos na caminhada para Emaús. Estavam tristes, sobrecarregados, mas sentiram a presença de alguém muito especial, que sentia que ardia o coração, e os olhos se abriram quando o pão foi repartido. Assim te louvamos e te agradecemos, ó Senhor, por todas as pessoas que cuidam dos doentes. Temos muitas pessoas nos hospitais, temos pessoas enlutadas, tem pessoas que não conseguem nem enterrar os seus entes queridos. Nós oramos por essas pessoas que são nossos irmãos e irmãs e sentimos essa dor, Senhor. Mas sabemos que Tu nos ajudas a carregar a dor. Tu nos ajudas também a suportar o sofrimento. Por isso esteja junto com essas famílias que estão sofrendo devido a doenças e também devido ao luto. Em nome de Jesus, nós pedimos. Assim, ó Jesus, nós também pedimos e oramos pelas enfermeiras, pelos enfermeiros, pelas médicas e pelos médicos, por atendentes de enfermagem, pelos bombeiros, pelas pessoas que recolhem o lixo, por todas essas pessoas que cuidam também de pessoas que estão em situações também de vulnerabilidade. Oramos para que essas pessoas também possam se sentir revigoradas nas suas forças, no ânimo e na coragem. Esteja junto com todas essas pessoas que cuidam da saúde, da limpeza. Também oramos por aquelas pessoas que produzem alimentos. Lembramos também dos nossos agricultores e das nossas agricultoras, que trazem também o alimento aqui para a cidade. Te louvamos e te agradecemos também, porque está junto e cuida também dessas pessoas. Em nome de Jesus. Oramos e pedimos pela paz no mundo. Ó Deus, em meio à pandemia, há sofrimento, há guerras. Há guerras na Síria, há guerras na África, mas também há guerras entre nós. Falta de perdão, falta de apoio. Por isso te pedimos também, limpa o nosso coração, ajuda-nos a viver assim como Jesus nos ensinou. Ajuda-nos também a nos transformar. Ajuda-nos a viver de acordo com a Tua vontade. Ajuda-nos a sermos um instrumento da Tua paz. Isso nós te pedimos. Oramos pela igreja em todo o mundo. Em todo mundo, ó Senhor nosso Deus, sabemos que não podemos nos encontrar fisicamente, precisamos manter essa distância física, mas isso não significa um isolamento social, porque nós podemos fazer muito também pelos nossos irmãos e irmãs, podemos orar. Então, uma das primeiras atitudes que Tu nos ensinaste também através de Jesus, a oração. E assim também oramos por todos, também irmãos e irmãs da igreja, pastores e pastoras, diáconos e diáconas, catequistas, também aqui no Brasil, mas também no mundo todo. Estamos juntos nesse mesmo movimento de levar a Tua mensagem.
Oramos também, ó Deus, para que Tu possas nos dar também a força e também nos mostrar o que deve ser feito nesse tempo. Lembramos as pessoas em situação de rua, pessoas que sofrem. Podemos doar um alimento, ajuda-nos, Senhor. Pedimos também, ó Deus, por aquelas pessoas que estão fazendo máscaras, dá que também possamos estar aí a serviço também do cuidado do próximo, da nossa pessoa próxima. Nós temos muitas coisas no coração, ó Deus, angústias, medos, perguntas, e isso tudo nós te colocamos quando oramos em conjunto a oração que Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos cantar juntos agora Canção do Cuidado. Estamos a nos despedir desse encontro, desse culto, desse serviço divino. E adentrando-nos nessa nova semana, queremos também, para as vidas diárias, em casa, o serviço na igreja e na sociedade, ter a companhia e a bênção de Deus. E assim como fizemos nos cultos presenciais, também queremos abrir nossas mãos para acolher a bênção de Deus para a nossa vida, para a nossa caminhada. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Ali onde você está, viva o amor e promova a paz. Amém. Abençoado domingo, abençoada semana para todos e a todas. Ti.
Amigos e amigas, uma forma de cuidar de você e dos seus, e também das pessoas com quais você vai se encontrar, é quando você sair de casa para qualquer lugar, não deixe de usar e de colocar a máscara.